Muito bem, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da doutora Cecília Carnaúba. Eu gostaria de fazer um agradecimento. Muito obrigado, doutora, pela sua presença aqui. Vamos começar falando um pouco a respeito dessa questão da dengue. Me parece que os agentes de saúde já estão autorizados a entrar nas residências exatamente para fazer os trabalhos de praxe, né? Mas existe muita resistência em relação a isso. Algumas pessoas acham que não se pode dar esse poder de polícia e tal. Como é que isso está sendo administrado na sua avaliação? Bom dia. Bom dia. São dois interesses que estão em choque. Primeiro é a saúde pública e o segundo é a privacidade do cidadão. Então, a privacidade do cidadão ela vai ser preservada até o último limite, mas nós não podemos deixar que essa privacidade prejudique a saúde da população da forma como está acontecendo. Nós estávamos com uma quantidade de endereços que não permitiam o ingresso dos agentes de endemias da ordem de 30 mil endereços. Então, quando começou essa campanha, o Ministério Público começou a forçar a população a entender a necessidade de participar nesse combate. Não é somente a atividade pública que vai solucionar esse problema. A necessidade que a gente conte com a participação da população, fazendo a sua parte, se entendendo parceira nessa luta. Então, quando começamos, havia essa resistência tão grande, então com a campanha foram visitados nos fins de semana 7 mil endereços que eram resistentes ao ingresso dos agentes de endemias. E eles foram acompanhados do Corpo de Bombeiros e do Exército. Então, desses 7 mil endereços, restaram apenas 115 endereços que, mesmo assim, mesmo com a presença das autoridades, não permitiram o ingresso dos agentes de endemias. Mesmo assim, recusaram. Então, há um recurso que a gente precisa visitar esses endereços, até porque identificou-se que o maior foco de proliferação do mosquito são as casas habitadas, não são os terrenos baldios, não são as praças, né? São exatamente as casas habitadas. Então, esses focos precisam ser prioritariamente combatidos. Então, o Ministério Público chamou a Prefeitura e explicou a necessidade da edição desse decreto, porque caso não seja possível a visita nesse último recurso que vai ser utilizado agora, vai haver necessidade da utilização do decreto, sim. Mas essa semana o Ministério Público está notificando esses 115 proprietários que nessa primeira etapa recusaram as visitas, e é uma notificação coercitiva, pode ser coagido inclusive com força policial, caso não seja atendido, para comparecer ao Ministério Público, e nós faremos uma explicação sobre a necessidade do combate e a necessidade de permitir o ingresso do agente. Se ainda assim houver a resistência, será utilizado o decreto. Agora, doutora Cecília, a gente sabe, por exemplo, que essas pessoas que ainda resistem a esse tipo de atitude não têm uma classe social definida, né? Varia bastante, né? Agora, dentro dessa experiência, o que leva uma pessoa, por exemplo, a ter essa resistência, a impedir que uma pessoa possa olhar o quintal, né, para ver se existe algum foco de mosquito, de doença em si? Olha, nós não conseguimos entender, porque de início dizia-se que o problema era uma questão de segurança, tinham medo de assalto. Então, por isso, o Ministério Público trabalhou em parceria com o Exército e com o Corpo de Bombeiros, porque emprestaria uma função de maior segurança aos moradores. Agora, algumas pessoas resistem porque tem medo de assalto, alguma coisa assim, da violência, mas será que mesmo com alguém do Corpo de Bombeiros, do Exército? Ainda houve a recusa, então a gente não sabe explicar por que não permite, porque não foi questão de segurança, o problema não foi segurança. E tem gente que trata mal os agentes, eles passam realmente agruras para conseguir cumprir o mistério. Tem gente que recebe até ameaça de faca, de revólver e tudo mais. É complicado. É complicado. E para vocês terem uma ideia, foi identificada uma casa em que havia uma árvore que estava parcialmente estragada e parcialmente viva num dos jardins, numa dessas casas, que resistia à visita dos agentes. E quando foi com o Corpo de Bombeiros, então permitiu o ingresso do agente. Quando o agente ingressou, verificou que dentro dessa árvore, na parte que estava apodrecida, havia um foco permanente de proliferação do mosquito, e era um foco enorme. Quer dizer, nem o dono da casa sabia e a população estava correndo esse risco enorme. E assim, esse é um mero exemplo, mas assim deve acontecer em inúmeras outras questões, né? Porque quem mora na casa acha que na sua residência não tem nenhum foco. Mas é preciso que o agente visite, porque ele tem conhecimento técnico para identificar alguns focos que não se percebe assim a olho nu. Agora, no próximo dia 24 é o dia de mobilização nacional de combate à dengue. Inclusive, na próxima terça-feira, me parece que vai acontecer uma reunião com os 19 municípios
municípios onde são considerados prioritários no combate à dengue, porque nesses municípios 80% dos focos estão concentrados, 80% dos casos já notificados de dengue. No interior a situação é semelhante aqui da capital? No interior a situação é semelhante aqui da capital. O problema não é localizado no município de Maceió, pelo contrário, o problema existe a nível de Brasil. Então todos os estados estão com esse problema. Nós estamos focando muito nisso porque o sistema de saúde nosso encontra com uma certa debilidade e nós precisamos evitar que a população chegue aos centros de saúde para poder desafogar e garantir uma qualidade melhor do funcionamento desses centros de saúde. Então, a gente está investindo, o Ministério Público está investindo muito nessas ações preventivas, para que a gente evite a doença, para que a gente evite o prejuízo social antes que ele aconteça. Agora, doutora Cecília, o Ministério Público, por exemplo, numa questão como essa, que envolve saúde pública, há algum tempo atrás não se envolveria de jeito nenhum, né? Isso já mostra que o Ministério Público hoje em dia tem uma oxigenação para diversos assuntos bem interessante, né? A participação e a representatividade diante da comunidade é fundamental. Esse é o caminho do Ministério Público? Nós entendemos que esse é o caminho, porque nós estávamos muito presos aos processos e isso era uma atividade repressiva. Nós agíamos depois que o dano já estava causado. Então nós começamos a identificar que não havia um resultado social adequado quando a gente agia depois do dano. Reparar o dano não era suficiente. Era muito mais eficiente que a gente conseguisse evitar que o dano acontecesse, já que a função do Ministério Público é promover a cidadania, a dignidade do cidadão. Então vamos evitar que ela seja prejudicada. Doutora Cecília, a gente está terminando e eu gostaria somente de fazer uma colocação. O Colégio de Procuradores ainda não autorizou a sua posse como secretária municipal? É verdade. Está havendo um processo administrativo que ainda está em curso e agora está se aguardando o pronunciamento final do Conselho Nacional do Ministério Público para que o Conselho daqui possa emitir o parecer final. Bom, boa sorte. Obrigada. E um bom dia. Pronto. Nós vamos ficando por aqui. Agora vocês ficam na companhia de Oscar de Mello e toda a equipe do Plantão Alagoas. E nós voltaremos na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. Um grande abraço e um bom dia.